Prepara seu coração. O tema é: quem fica parado não chega a lugar nenhum. Vamos abrir em Jonas 1. O pastor, na hora que ele estava orando, ele já confirmou em meu coração. No final da oração, ele falou assim: não adianta a gente ser bem-sucedido, a gente ter os nossos sonhos, se a gente não for bem-sucedido e não sonhar os sonhos de Deus. E eu trouxe exatamente 2 frases para começar essa pregação. Se você não sabe para onde vai, ou para onde está indo, qualquer caminho serve. A segunda do Francis Chan, um pregador renomado, ele fala assim: nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. E por isso que a gente vai de encontro agora com quem fica parado não chega a lugar nenhum. Jonas 1, versículo 1 até o 3 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Até aqui. O que eu quero falar primeiramente antes, é como não chegar a lugar nenhum. Quando o pastor deu o tema, quando o Flávio tinha comentado o tema, e eu falei assim: é fácil. Eu vou levar lá 10 passos de como ser um vitorioso. Para ser um vitorioso, então, você tem que erguer a cabeça, você tem que confiar em Deus. Aquelas pregação clichê, você tem que, seu 2022, você já tem que começar planejando, aí você planejou, você vai executar, aí você executou, você... Eu falei assim: nossa, quem fica parado é só não ficar parado, porque quem fica parado não vai chegar a lugar nenhum. Então, ou seja, se eu ando, a algum lugar eu vou chegar. Mas o Espírito já deu aquela bordoada, falou assim: mas tem como também você não ficar parado, você mover, mas você não chegar a lugar nenhum. E assim aconteceu com Jonas. Jonas ficou parado? Não. Jonas se moveu. A próxima pergunta: Jonas chegou a algum lugar? Algum lugar ele chegou. Era onde Deus queria que ele estivesse? Não. Deus fala: Jonas, vai para Nínive. Jonas fala: eu vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Jonas se move, mas se move ao oposto daquilo que Deus tinha planejado. O que não deve fazer para quando chegar ao lugar algum, o que você não deve fazer. Se você vai anotar agora, não anote assim: isso é o que eu devo fazer. Não, é o que você não deve fazer. Se você quer chegar ao lugar da vitória, eu vou te dar 3 pontos de Jonas que ele fez que ele não deveria ter feito para chegar no lugar da vitória. A primeira coisa é não entender ou não querer o propósito de Deus. Jonas, ele não entende o propósito de Deus naquele momento. Deus fala para ele assim: vá para Nínive. Pesquisando um pouco de Nínive, Nínive era uma cidade grande, influente na época. Mas o mal dela chegou aos ouvidos de Deus, a certo ponto que Deus falou assim: não tem como, eu tenho que mandar um profeta, um pregador, para que aquele povo se arrependa, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Assim como eu fiz com Sodoma e Gomorra. E Nínive, ela era grande, ela demoraria 3 dias para dar uma volta. 3 dias, mais ou menos 100 quilômetros, que é uma cidade grande para a época. Hoje em dia, pequena, mas para a época era uma cidade grande. Fala ali em Jonas 3, versículo 3. E Jonas, quando ele olha para aquilo, ele fala assim: eu não quero. Nínive? Quem disse que Nínive merece o amor de Deus? Quem disse que Nínive merece alguma coisa? Eu não quero, Senhor. Eu não vou para Nínive. Às vezes a gente começou 2022, Deus já te deu. Deus já falou. Deus já te mostrou. Aí você fala assim: mas eu liberar perdão para aquela pessoa? Não. Eu vou ter que ir lá e eu, sendo certo, pedir perdão para a pessoa? Esse propósito eu não pago, Deus. Eu não pago, Deus. É isso que Jonas fez em relação a Nínive. Qual é a sua Nínive nesse ano de 2022? Qual é a Nínive que você insiste em fugir em 2022, ao qual Deus está te mandando, e você fala assim: eu vou para Tarsis, vou para qualquer lugar, mas eu não vou para Nínive? Porque Jonas, ele não fica parado, ele se movimenta, mas ele não vai para onde Deus ordena. Segundo ponto de Jonas: ele deixou as emoções falar mais alto. Quando Jonas, ele olha para ele, e ele olha para Nínive, ele fala: não, sou muito pequeno. Eu vou contra um povo maldoso,
eu vou pregar a palavra de Deus, o povo não vai gostar, eu estou com medo, eu sou fraco, eu sou pequeno, sou insignificante, aquele povo vai se revoltar e eles vão matar eu. Ei, se Deus está te chamando para aquilo que Ele está te ordenando, levante-se e vá. Se Deus está te chamando para construir, construa. Se Deus está te chamando para Ele te levantar na onde você está, se levante. Porque se Deus te chamou é porque Ele tem uma obra em você e Ele vai cumprir. Ele não termina pela metade. Jonas, ele não olha para Deus, ele não olha para a palavra, ele não olha para o verbo, ele olha para a cidade. E ele fica com medo, ele vê insignificante, ele vê pequenez. Se você começar o seu 2022, se você começar a olhar seus passos e falar assim, nossa, mas Deus está me dando uma coisa que eu acho que não é para mim. Eu preguei aqui sobre Noé. Noé pensou que era uma arca. Deus falou assim, para você é uma arca, para mim é a reconstrução da história. Para mim é a salvação da humanidade. Para mim é o reinício daquilo que deu errado. Mas misericórdia a você e sua família, eu farei por você. Jonas, ele esquece da história de Noé, e ele, ao esquecer da história de Noé, ele fala assim, eu não vou para Nínive nunca, estou com medo, ixi, vai dar tudo ruim, eu sou pequeno, e ele impede, e agora eu quero falar, o que estão impedindo, quais são os seus passos que estão impedindo, pessoas esse ano, todos os anos, impedem de chegar a sonhos, porque se apegam a quem nós somos, a quem nós estamos, aonde eu estou. Deus, eu sou gago, falou Moisés. Sou gago. Então, gente, não teve ninguém na Bíblia que foi perfeito. Que Deus deu um plano e a pessoa falou assim, eu sou perfeito, Deus, valeu. Esse era o que eu esperava mesmo. Se o Senhor não tivesse me dado, eu ia até reclamar. Todos eles titumbeiam. Não, para mim, Deus, eu, Senhor. Deus fala assim, sim, você. É você que eu quero, é você que vai levantar, é você que vai profetizar, é você que vai adorar, é você que vai orar, é você que vai curar, é você que vai ser levantado no lugar de honra, no lugar de vitória, para que a minha glória seja vista através da sua vida. Nosso 2022, ele precisa, ele é necessário que seja diferente. Mas para isso a gente precisa olhar o propósito e caminhar com Deus. Terceiro ponto. Jonas, ele erra em mais uma coisa. Ele quis servir a Deus da maneira dele. Ele quis pagar o preço da maneira dele. É uma viagem. Jonas decide fazer uma viagem para Tarsis. Era uma viagem. Assim como ele viajaria para Nínive, ele estaria, num navio, correndo o risco ali do barco se afundar, correndo o risco da tempestade, correndo o risco da boleia, com gente estranha. As duas são duas viagens. A diferença é que Jonas falou assim, se é para fazer uma viagem, eu vou fazer do meu jeito. Se é para viajar, Deus, então eu vou viajar da minha forma, do jeito que eu quero. Sabe o que acontece? A gente começa a servir do jeito que a gente acha que é certo. A gente começa um 2022, é só um pecado, Deus. É um pecadinho aqui, não dá nada não. Ixi, é uma fofoquinha, uma mentira, não, Deus, não, é só um pecadinho. O Senhor não aceita. Não está tudo bem? Posso te servir mesmo assim? Eu posso te servir com essa mágoa, Deus? É uma magoinha aqui, mas eu falei para você pedir perdão. Mas é só uma mágoa, está tudo bem, eu nem falo mais com a pessoa. A pessoa mora lá no Japão. Ela dorme, eu acordo, ela dorme. Nem dá para se ver mais. Não. Quando Deus te pede para servir da maneira dele, é com temor e excelência. Nós precisamos começar o 2022 com temor e excelência. Meu coração queimou. Quando eu faço alguma coisa, faça com excelência. Quando o pastor deu a pregação, eu falei, Deus, eu tenho 2 dias. Mas se o Senhor me deu essa palavra, é essa palavra que eu vou. Bora comigo, Espírito Santo. É excelência, não interessa o jeito, a forma, o tempo. Faça com excelência, venha à igreja, ao culto, profetize, ore, o trabalho, a escola, com excelência. É assim que nós devemos começar o nosso 2022. Jonas, ele achou que ele poderia servir Deus da maneira dele. Ele achou que ele poderia, Deus, eu vou estar viajando também. Eu vou estar cumprindo um propósito lá em Tarsis. Mas Deus falou, não é o que eu quero. Cumprir o propósito onde eu quero não é.
Paulo queria viajar para a Ásia, queria pregar, queria profetizar, queria uma viagem missionária, genuinamente. A hora que ele ponta para ir para a Ásia, o Espírito Santo fala assim, eu não quero ser na Ásia. Paulo retorna dessa viagem, ele vai para outro lugar, de acordo com o Espírito Santo, porque ele preferia servir o Senhor com excelência e não da maneira dele. Amém? Isaías 64:6 diz assim, os nossos atos de justiça, não precisa abrir, são como os trapos imundos para o Senhor. Ou seja, nós pecadores, se a gente quer servir a Deus do nosso jeito, nós já sendo pecadores, quando Isaías aqui, Deus vem sobre Isaías no versículo 64, ele fala assim, se arrependam, porque vocês pecadores, seus atos de justiça, para mim já são como trapos imundos. Imagina as nossas caridades, imagina aquilo que a gente já faz de bom, e ainda sendo pecadores, já são como trapos de imundícia na presença do Senhor. Então imagina Jonas querer pregar, querer servir, querer fazer da maneira dele. Ele não estava cumprindo a vontade do Senhor em nada. Se a gente fazendo bem, já é pouco. A gente já não é digno de amarrar a sandália do Senhor. Imagina Jonas indo para outro lugar, e é nisso que nós precisamos se atentar. Amém? Jonas converte Nínive? Converte. Deu um trabalhinho para Jonas? Deu um trabalhinho para Jonas. Jonas precisou aprender uma lição? Precisou aprender uma lição. Abra comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas 20. Então é isso. Fica aí as 3 coisas que a gente não deve fazer. Quando vocês abrem, eu vou falando. Não entender ou não querer o propósito de Deus. Deixar as emoções, a carne, falar mais alto. E querer servir a Deus da minha maneira. 2 Crônicas, versículo 20. Capítulo 20, desculpa. Versículo 15 vai falar assim. O rei Josafá. 2 Crônicas 20, versículo 15 diz assim. Ele disse, escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Fica aberto que a gente vai ver mais. Agora é o que você deve fazer. Olha para Jonas no começo do livro e fala assim, eu não tenho que ser como Jonas em 2022. Moveu, nadou. Aprendeu a lição para depois se converter e cumprir o propósito de Deus. Talvez era para a gente ter umas bênçãos lá de 2015, a gente está recebendo agora. É igual o Cleito falou. A gente demora para aprender lição. Então a gente tem que começar a aprender lição rápido. E mais esperto ainda é aqueles que aprendem a lição com aqueles que errou, a Bíblia fala. Se você é esperto quando você aprende com seus erros. É genuíno. Mas sábio ainda é quando você vê o outro errando e você aprende com o erro dele. Ah lá, aquele lá bateu a cabeça. Uxi, eu nem vou andar naquele caminho. Então você é mais sábio ainda. Só que agora nós vamos entender como chegar ao lugar da vitória. Como se mover. Como chegar ao lugar da vitória se movendo pouco. Eu não vou dizer que você não vai se mover. Não vou dizer que você não vai andar. Mas eu te digo que, se você mover naquilo que Deus te diz, muito menos que Jonas a gente vai andar. Amém? A primeira coisa, que fala aqui no versículo 15. Não chame Deus para batalhar as suas batalhas. Batalhe as batalhas que Ele tem para você. Olha como que termina o versículo 15 ali no ponto final. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Quando Deus te der uma luta, lute. Quando Deus te der um sonho, sonhe. Quando Deus te der um propósito, viva. Porque com Deus é muito mais fácil. Quando Ele te chama, quando Ele levanta, quando Ele te tira do lamaçal e te fala assim, eu vou te plantar aqui, e você sonha com Ele. É lá que eu quero estar, Deus, Ele te faz. Ele faz mundos, Ele move montanhas, Ele faz tudo que for preciso. Mas Ele te coloca naquele lugar que Ele te chamou para estar. Porque Ele começa a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até que Ele cumpra. Então se mova em Deus, 2022, não chame Deus, eu vou lutar essa batalha, eu estou indo para Tarsis, vem comigo. Deus falou assim, eu quero que você vá para Nínive. É para Nínive? Então vamos para Nínive. A sua batalha será a minha batalha, os seus sonhos serão os meus sonhos. Amém? Acredito que vai ter muita gente revisando o planinho de 2022, eu já revisei.
Hoje de manhã eu já tive uma resposta de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu já revisei muitas coisinhas. Porque Deus ele vai deixando mais claro, porque quando você quer sonhar o que Ele tem, quer viver o propósito que Ele te dá, quer batalhar a luta que Ele te dá, Ele vai te dando estratégia, Ele vai falando assim, ó filho, eu vou clarificar um pouquinho para você aqui vai ficar mais claro, isso aqui vai ser desse jeito, isso aqui não vai ser tão assim. Aí Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo, Ele vai movendo, porque Ele tem amor, Ele tem propósito, Ele quer que aconteça. Gente, quantas bênçãos a gente ouviu aqui nesses dias, quantos testemunhos a gente ouviu aqui nesses dias. Pessoas que falaram assim, Deus colocou no coração, olha, eu vou te fazer algo, eu vou te dar algo, eu vou fazer você ganhar algo, conquistar algo. A pessoa sonhou com Deus e ela deu testemunho aqui. Quantos? Muitos, eu não vou nem falar um para não ser injusto com os demais. É muito mais fácil quando a gente sonha os sonhos de Deus. A gente fala assim, mas fulano é ser bem-sucedido, fulano conquistou isso, fulano conquistou aquilo. Ele sonhou com Deus, ele pagou o preço. E ele está onde ele está, porque ele entendeu aquilo que Deus tinha na vida dele. Segundo, versículo 16. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Assim como Deus deu uma ordem a Jonas, vá para Nínive, Deus fala assim, mas é preciso que vocês saiam, é preciso que vocês assistam, é preciso que vocês fiquem ali no deserto olhando tudo o que vai acontecer. A batalha é minha, mas eu quero que vocês façam a parte de vocês. Jonas, ele erra exatamente aqui. Ele fala assim, eu vou para lá. O povo não fala assim, Deus, é isso que o Senhor quer da nossa vida? É no deserto? É lá que o Senhor quer me ver, olhando os meus inimigos se degladiando, olhando tudo acontecer de bom para mim? Assim eu vou, Deus. Josafá, ele chama o reino, ele chama todo mundo e fala assim, vamos fazer com excelência, porque se Deus falou que a batalha é dele, Ele nos quer lá, é porque a vitória é certa. Faça com excelência, já falei mais uma vez e vou repetir. Se Deus está te chamando, se Deus está te levantando, Deus, mas não era aqui que eu planejei. Era para ser missionário na Disney, Deus. Era para ser missionário lá em Orlando, lá em Miami, Deus. Não era para ser missionário aqui na Ruinha de Pedreira. Ei, Deus tem muita coisa para fazer com você ali. Aquele lugar é um lugar de honra. Talvez estou falando direcionado. Talvez você não goste dos vizinhos. Talvez você não goste até da sua família quando vai na sua casa. É ali que Deus quer te usar, não é na Disney. Não é em Miami, não é em Orlando. É ali onde Deus tem te chamado. Porque às vezes a gente titubeia. Fala, Deus, eu não vou pedir perdão. Aquela pessoa é doida, Deus. Aquela pessoa é varrida, ela errou e eu que estou certo. Sempre estou certo. Deus fala assim, mas pelo seu coração quebrantado, eu preciso quebrantar o dela. A partir de você, a partir do seu amor, a partir do seu carinho, a partir da sua misericórdia, da sua compaixão para com a vida dela, ela vai ver eu na sua vida e eu vou poder trabalhar na vida dela. Entenda, gente, vamos aprender aquilo que Deus tem falado aos nossos corações para que a gente dê passos e passos que levem ao lugar da vitória, não a lugar nenhum, não ficar parado, para que a gente se movimente em direção. Versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Orem e adorem ao Senhor, na prova, fora da prova, em qualquer momento. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Aí ele já deu a vitória, ele já deu a estratégia. O terceiro passo é só adorar, testemunhar, testificar aquilo que ele já vai fazer. O Ariovaldo, ele veio dar o testemunho, ele falou assim, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. E aconteceu. Isso é fé. Fé é quando você já pega lá aquilo que já está feito, aquilo que você já tem noção, certeza, e você fala, Deus, nesse ambiente espiritual, nesse ambiente celestial, é esse ambiente que eu quero aqui. E você faz assim, traga esse ambiente aqui, Deus.
É isso que a gente tem que fazer, é orar e adorar o Senhor, porque eles sabiam que mesmo no deserto, Deus já daria a vitória. Eles falam assim, a vitória já é nossa, só vamos orar e adorar, porque eu tenho certeza que aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Testifique. Eu não sei ainda se vai dar certo, imagina. Deus, sabe o que eu aprendo direto e cada vez eu pego para aprender ainda mais? Deus falou, eu creio, eu confio, amém. Deus falou, eu creio, eu confio, amém. Não fico atrás de profetado, não fico atrás de não. É eu com Deus, e a gente vai chegar nesse ponto. Deus falou, o Senhor falou, Deus comigo, é isso? Amém, Pai. Me dê estratégia, que eu tenho certeza, que quando o Senhor fala, é certeza. Aprenda a confiar em Deus, a dar passos de vitória, a se mover e a chegar ao lugar aonde que Ele quer estar. Olha o que acontece no versículo 22, um pouquinho para baixo. Só para ver como que acaba um pouquinho a história, uma história maravilhosa do rei Josafá. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram-se os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Sabe o que acontece? Tinha 3 exércitos. Deus fala assim, vocês vão lutar contra meus filhos? Vocês vão se levantar contra os meus filhos? Espírito de enganação. Os caras começaram a se lutar contra eles mesmos, se matar entre eles mesmos, brigar entre eles mesmos. A hora que o povo chegou lá para ver a batalha que era de Deus, que Ele daria vitória, o povo só viu todo mundo mortinho da Silva. É um Deus que dá a vitória ao seu povo? Não. É um Deus que cumpre o que Ele prometeu ou não? É um Deus que ama os filhos ou não? Amém? Olha o que acontece no 27. No 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhe vitória sobre os seus inimigos. E entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as fronteiras. Quem teve mais esforço, Jonas ou Josafá? Quem que seguiu, quem que deu mais passos, Jonas ou Josafá? E quem chegou a um lugar de vitória com Deus muito mais tranquilo, muito mais em paz, Jonas ou Josafá? Com certeza foi Josafá. Ele batalhou a batalha de Deus, ele fez conforme Deus falou, ele orou e adorou o Senhor no processo. Luan, mas eu não sei o meu 2022. Eu não sei que passo, eu estou aqui, faz 8 dias, hoje é o 9º. Deus não me falou qual que é o meu passo. Deus não me deu nem uma diquinha, um spoiler, né? Deus não me deu nem um spoiler de que Ele quer que eu faça. O povo fala spoiler. Spoiler é quando você pega uma partinha de um filme, sabe? Quando fala assim, no final ele morre. Isso é um spoiler, você nem assistiu o filme. Você quer matar a pessoa. Deus não me deu um spoiler do que eu vou fazer em 2022. Deus não me falou. Então abre lá comigo em João 13. João 13, 21 diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, como eu gosto de João, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Aqui. Então há uma ceia, há um ambiente de mistério, há um ambiente de intimidade, há um ambiente onde Jesus senta com os discípulos dele. E ali é uma dúvida. Assim como talvez a gente está nesse 2022. Assim como talvez você está com o plano seu de 2022 branquinho. Fala assim, ai Deus, eu não sei se eu coloco isso, porque uma hora eu oro é isso, uma hora é isso aqui. Há um ambiente de dúvida, há um ambiente de
Você não sabe. Aqui acontece a mesma coisa. Só que tem 2 discípulos. Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, João, que é o que escreve essa carta. Ele se intitula o discípulo a quem Jesus amava. Olha como ele entendeu. Aos 2 eles se discutem. Fala assim, pergunta você. Ixi, sou eu, pergunta você. Ixi, pergunta você. E Pedro fala assim para João, pergunta aí para aquele, quem é que vai trair ele? E João, então, ele pergunta, Senhor, mas quem vai te trair? O que acontece nesse ambiente? A gente tem Pedro. Pedro, para quem estudou um pouco dos perfis, Pedro é sanguíneo. Pedro é daquele que pega e faz, palpa toda a obra, é o Severino do negócio. Pedro é aquele assim, não, Jesus é nóis, vai chegar lá, vai estar tudo arrumado. Eu vou trair o Senhor, eu vou negar. Não vou negar Jesus, ele pode ficar cegado. Jesus está lá no jardim de Getsemane sendo preso. Pedro pega a espada e fala assim, não vai levar, corta a orelha do Malco, do guarda. Jesus fala assim, não é assim, Pedro. Pega a orelha, faz acho que o último milagre de Jesus ali, fala, Pedro, calma, deixa ele. Pedro é do que faz. Pedro, a gente pode se comparar com um Jonas. Pedro é assim, eu vou, não sei para onde, mas nós tem que ir, Jesus. Nós vamos lá, vai dar tudo certo. Ao mesmo passo que chega João, se intitula assim, eu sou quem Jesus ama. Eu posso perguntar o que é essa dúvida nesse ambiente de intimidade. O que eu aprendo com isso, o que eu quero trazer para vocês. Para a gente saber o nosso 2022, é necessário a gente criar intimidade com o Senhor. Gente, hoje Deus me deu uma resposta logo de manhã. Eu falei assim, nossa Deus, eu vou falar sobre intimidade. Mas há quanto tempo o Senhor não fala comigo? Claramente, audível. E Deus me deu uma resposta ao mesmo tempo, falou sobre uma dúvida que eu estava no meu coração. Deus falou assim, tal coisa, faz desse jeito. Eu falei, sério? Eu acho que a Mayara não vai aceitar. Vai lá falar com ela. Cheguei na Mayara e falei assim, Mayara, Deus me deu uma resposta no negócio. É para fazer desse jeito. A Mayara falou assim, sempre achei que deveria ser feito assim. Olha só como Deus revela. A Mayara falou assim, nossa, mas eu acho que deveria ter feito assim. Só que ela guardou para ela e não falou nada, e Deus teve que trazer. Por quê? Porque eu falei assim, Deus, eu quero intimidade, eu quero ouvir, eu quero falar, o Senhor me ouvir, o Senhor me responder. Eu estou nesse ambiente, papai. Só que quando a gente chega aqui em Pedro é impulsivo, Pedro é do que faz, Pedro é do braço, Pedro fala assim, eu tenho que se mover, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que caminhar, eu tenho que chegar a algum lugar. Só que esses que estão no braço, quando tem um ambiente de intimidade, ele não consegue se mover. Quando tem um ambiente de intimidade, ou aqueles que é do trabalho, aqueles que é do arado, que nem esperam Deus, é Marta e Maria, aqueles que só quer fazer, ele não consegue chegar na presença de Deus. É por isso que Pedro ele não pergunta, Senhor, quem vai? Ele fala assim, ei, você que tem intimidade, pergunta aí para ele. Ei, você que está aí pertinho, reclinado no colo, você que acha que você tem essa autoridade, você que já entendeu, pergunta aí para ele. Porque com certeza, se Pedro pergunta para Jesus, acho que Jesus daria uma no meio de Pedro de novo, como sempre deu. Não vai te levar na cruz. Deus fala assim, afasta de mim, Satanás. Ao passo que João pergunta, e Jesus responde. E o que eu aprendo com isso? 2022, para a gente se mover em paz, de vitória, nesses 12 dias que está tendo aqui, entenda que você é amado. Entenda que você é amado. João intitulava o discípulo a quem Jesus amava. É o único que escreve em terceira pessoa, ele mesmo com a audácia de falar que Jesus amava ele, porque ele entendeu. Mas a gente pode dizer com certeza, claramente, nós somos amados. Fala para a pessoa do seu lado, você é amado. Fala, você é amado, eu sou amado. Fala para você, gente, o quanto de problemas, o quanto de depressão, de ansiedade, de problemas crônicos, espirituais, do espírito, do coração, da alma, a gente cessa quando a gente entende que Jesus nos amou e com o maior amor do mundo, é impossível você entender a perfeição dessa revelação e permanecer o mesmo. Você não entendeu ainda. Se você escutou que você é amado e você permaneceu o mesmo. Você não entendeu ainda. Então, quando você entende que você é amado, quando você tem
fé. Quando eu entendo que eu sou amado, quando eu tenho fé que eu vou ser respondido, e eu estabeleço uma intimidade, quando eu entendo que eu sou amado, quando eu tenho fé que eu vou ser respondido, e eu estabeleço uma intimidade, claramente Deus irá nos responder. Claramente você vai entrar no ambiente da dúvida. Deus, eu não sei. É assim. Sabe o que nos difere do povo do mundo? Sabe o que nos difere? Talvez você fale assim, então o Luan está falando que 2022 a minha vitória vai ser carros, mansões, viagens. Imagina. Isso é bem sucedido pro mundo. Não estou dizendo que você não pode. Imagina. Seu coração não deve estar ali. Mas ser bem sucedido, acho que foi o pastor Jonas que falou, é você ter uma alegria que não se compra na esquina. É você entender que você é amado, que nenhum hospital vai te dar isso. É você entender que você encontrou em Deus, em nenhum outro lugar vai te dar aquilo que você encontrou nele, que ele sopra, que ele derrama sobre a sua vida. Isso é ser bem sucedido, o resto é consequência. Gente, chega no seu trabalho alegre, sucedido, você vai ver como vai ser seu dia. Viu, mas está tudo errado aqui. Por que você está alegre assim? Porque eu sei que vai dar tudo certo. Porque eu sei que o meu Deus, ele vai acontecer, ele vai prover, ele vai fazer. Porque eu conheço um povo que caminhou 40 anos no deserto e em todo dia, todo tempo foi suprido. Que havia maná, havia uma nuvem que os guiava, havia uma coluna de fogo que os guiava à noite. Eu entendo isso. Aí a pessoa do mundo vai falar assim, acho que isso é mais bem sucedido que eu. Talvez a pessoa ganhe 10 mil salários, 10 vezes mais que você, ela fala assim, você é bem mais sucedido que eu, porque eu estou muito preocupado, porque eu não sei como vai ser, porque eu não tenho nem noção do meu amanhã. Então quando você entende que você é amado com fé, e você estabelece essa intimidade com Deus, você entra no ambiente da dúvida, e Deus te dá respostas para os próximos passos, para te guiar a um caminho, a um topo, a um lugar de vitória. Jeremias 29:11, porque eu sei e conheço seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar, planos de abençoar e não de causar dano, para dar a vocês esperança e um futuro. Se Deus te chamou, confia, pega e faz. Deus te chamou, confia, pega e faz. São passos difíceis. Deus, é passos no deserto. Eu vou adorando ao Senhor. Amém? Pega para Deus hoje e fala assim, Deus, qual o próximo passo? Qual o próximo passo? Eu tenho intimidade, eu entendo que eu sou amado, com fé. Eu te pergunto, Deus, qual o meu próximo passo? Se eu entrego essa palavra, eu quero orar. E enquanto eu fazia essa pregação, Deus me mostrou uma pessoa, não precisa vir na frente, não precisa levantar o braço, você com Deus. Que essa pessoa, ela tem lá, na casa dela, um cantinho cheio da bagunça, aquele cantinho da bagunça. Né? A gente chama de despensa. Tá uma bagunça aquele cantinho lá na sua casa. Tá daquele jeito. E Deus falou assim, olha filho, fala para aquela pessoa que assim está o coração dela. Tá uma bagunça. Eu não consigo, porque tá ali, tá bagunçado. Imagina, eu não consigo entrar naquele cômodo, eu não consigo entrar naquele coração. Fala para ela colocar a casa em ordem, entrar em intimidade comigo. Porque ali onde está uma bagunça, naquele cômodo, eu quero que ela faça um quarto de oração. E ali naquele coração, onde está bagunçado, eu quero ser adorado, eu quero que esteja em ordem. Porque ali eu vou colocar o meu reino. Agora a casa vai ser minha. Então se é com você, pega essa palavra. Deus falou muito forte ao meu coração. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Pai. Queremos dar, ó Deus, em 2022 passos de vitória. Queremos nos mover, mas nos mover em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, Deus, avançar, não retroceder, papai, mas avançar para o alvo que é o Senhor. Queremos, ó Deus, chegar, ó Deus, em Nínive, da forma como o Senhor nos ordenou, e ganhar Nínive para Ti com todas as dificuldades, mas confiantes, ó Deus, que o Senhor é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, rei Josafá, ele entendeu, papai. Ele entendeu que ali no deserto ele daria vitória, porque a batalha não era dele.
Mostra a tua igreja hoje, papai, que a batalha não é nossa, é tua. Mas que o Senhor prefere nos aperfeiçoar, o Senhor deseja nos aperfeiçoar essa noite, para que a gente batalhe as batalhas do Senhor, ó papai. Pai, traga sonhos, ó Deus, que estão adormecidos, propósitos outrora esquecidos, papai. Aviva destinos aqui essa noite, Deus. Eu vejo portas e portas emperradas, portas com teia de aranha, papai. Abre as portas na vida dessa pessoa, ó Deus, que foi revelada que está uma bagunça, Deus. Dê graça, dê o Espírito Santo. A partir de agora o Consolador está descendo sobre a sua vida, para te ajudar a pôr em ordem a bagunça. Deus quer intimidade. Pai, traga intimidade para que os nossos passos digam mais sobre quem o Senhor é, do que sobre quem nós somos. Oh, alamastacalamas, laramastacalaramastakalamas. Papai, vem sobre a sua igreja, Deus. Oh, alamastacalamas. Existe um ambiente espiritual. Peça a Deus para que você busque Ele agora. Peça a Deus para que você traga esse ambiente que já está feito, esse ambiente que já aconteceu, esse ambiente que já existe na sua vida. Ei, existe um 2022 lá em dezembro que Deus está sonhado para você. Passa para Deus trazer esse dezembro de 2022 conforme Ele sonhou. Papai, traga, ó Deus, revele, ó Deus, profetiza, papai, sobre as nossas vidas hoje, ó Deus. Alamastakaramas. Deus, nós queremos dar passos de vitória. Nós queremos dar passos em direção, papai, aquilo que o Senhor tem. Não queremos ser como Jonas, que foi ao oposto. Não queremos ser como Jonas, que fugiu da sua presença. Oh, papai, vem sobre portas abertas aqui. Fecha as portas que precisam ser fechadas, papai. Mostre a cada um o amor que os amou, papai. Aramastacaramas. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia, louve ao Senhor. Meu Deus. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Porque Deus me ama. Canta. E o teu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Deus. Com essa palavra, amém?